1 Samuel capítulo 3, versículo 1 diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que já não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e ele disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Eu não te chamei, torna a deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? E ele disse: Eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Esse texto revela para nós, irmão, que havia um jovem chamado Samuel, e a Bíblia diz que ele servia ao Senhor perante Eli. Eli era o sacerdote, ele era um homem já idoso, um homem de idade. Ele era o sacerdote, ele era quem dirigia os cultos, ele era quem organizava as liturgias de culto, era quem organizava os horários dos sacrifícios, ele era quem estava na frente da obra. E dentro da religião, ele era a maior autoridade ali dentro da religião. E aquele jovem servia a Deus, sim, na presença de Eli, perante Eli. Só que aquele jovem, irmão, embora ele servisse a Deus, mas a Bíblia diz que ele ainda não conhecia o Senhor. E quando eu meditava nesse texto, irmão, eu via uma realidade que parece a realidade de muitos de nós. Muitos de nós que estamos aqui essa noite, muitos de nós que ouvimos essa mensagem. Por quê, pastor? Porque Samuel era um jovem inexperiente, um jovem que não tinha tido ainda experiências profundas com Deus, ainda não tinha tido experiências íntimas com a presença do Espírito Santo, ainda não tinha tido experiências profundas com a revelação, com a palavra de Deus. E aquele jovem, meu irmão, um dia que Deus se manifestou para falar com ele, ele estava deitado para dormir. Porém, quando Deus falou com ele, ele não conheceu a voz do Senhor. Ele não entendeu que era Deus que estava falando com ele. Ele não entendeu que Deus tinha um chamado para a vida dele. Ele não entendeu que Deus tinha um ministério para ele. Talvez, irmãos, esse seja o teu caso essa noite. Talvez você me vê aqui como dirigente dessa igreja. Talvez você olhe e vê os obreiros aqui na frente do trabalho, e talvez você ache: não, Deus só fala com eles. Não, Deus tem plano com eles, Deus tem propósito com eles, Deus vai usar eles para fazer a obra. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que assim como Deus escolheu aquele jovem chamado Samuel, Deus também te escolhe, tem plano na tua vida, meu irmão. Você não está aqui por acaso, você não foi chamado apenas para ficar no banco, sentado, cultuando. É bom cultuar, é bom vir para a igreja, é bom vir para o culto, adorar o Senhor, mas Deus tem algo mais contigo nessa terra. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem um plano ministerial para cada um de nós, irmão. Não necessariamente que nós temos que vir ao altar e ser um pastor.
Não necessariamente que você tenha que ser um evangelista. Eu não sei. Há diversos dons, há diversos ministérios, há diversos tipos de chamado. Mas uma coisa eu sei: Deus tem um chamado para cada um de vocês. Samuel estava ali, não tinha tido experiência ainda. E quando Deus começou a falar com Samuel em relação ao chamado dele, Samuel achou que era o homem que falava com ele. Porque assim, irmão, quando nós somos chamados, Deus talvez já tenha te incomodado algumas vezes e te chamado para fazer alguma coisa na obra. Deus talvez já tenha te falado contigo algumas vezes, já tenha te incomodado algumas vezes, para que você faça algo na obra dele, para que você se disponha em realizar algo para ele, para que você se disponha em exercer alguma coisa para ele. Talvez Deus venha falando contigo já esses dias, algumas semanas, alguns meses, já há algum tempo. Talvez Deus venha falando contigo, mas você não tem reconhecido a voz do Senhor. Você talvez está pensando que é o homem que está falando. Você talvez está pensando que é simplesmente um pensamento da tua mente, uma imaginação da tua cabeça, ou alguma coisa que surgiu no teu coração. Quando Samuel ouviu a voz de Deus, ele pensou que era a voz do homem. Às vezes, irmão, nós confundimos a voz de Deus com a voz do homem. Quantas vezes, quando Deus me chamou, meu irmão, para esse ministério, quando Deus me chamou para exercer esse ministério, quantas vezes eu dizia: não, Senhor, eu não, Senhor. E eu dizia: não, Senhor, você não pode estar me chamando, não tem como ser eu. Eu dizia: não, Senhor, eu não posso, eu não tenho capacidade, Senhor. Como é que eu vou fazer esse trabalho? Como é que eu vou fazer essa obra? Eu não sei, Senhor, eu não sei. E ali muitas vezes eu pensava que aquilo era coisa da minha cabeça. Ali muitas vezes eu achava que era imaginação do meu coração, que eu me sentia totalmente, completamente despreparado, desqualificado. Me sentia e me via completamente, irmão, sem capacidade alguma para realizar a obra do Senhor. Mas quando Deus falou para mim a respeito de Moisés, que quando Deus chamou Moisés, quando Deus escolheu Moisés, quando Deus separou Moisés para a obra do ministério, Deus disse: Moisés, primeira coisa, tira a sandália dos pés, porque o lugar é santo. Ou seja, aprende a reverenciar a presença de Deus, e chega mais perto, vem mais para cá, Moisés. E quando chegou mais perto da sarça, Deus deu a Moisés a visão, Deus deu a Moisés o plano, Deus deu a Moisés o ministério, Deus deu a Moisés o chamado. E Moisés se sentiu completamente incapacitado. Ele tentou refutar Deus várias vezes, ele tentou resistir Deus várias vezes. O último argumento que Moisés usou, ele usou vários argumentos, no último ele pensou: não, com esse aqui Deus vai desistir de mim. Ele disse: Senhor, eu tenho uma língua pesada, eu não sei falar, eu tenho dificuldade na fala. E Deus disse para ele: Moisés, quem fez o mudo, quem fez o homem que fala, quem faz a boca, quem faz a língua, vai que eu vou te dar a palavra. Então quando Deus falou isso para Moisés, Moisés pensou: poxa vida, não tem jeito. Aí Moisés resolveu e disse: não, Senhor, manda outro, Senhor, manda outro, eu não quero ir não, Senhor, eu não vou. E a Bíblia diz: naquele momento a ira de Deus se acendeu contra Moisés, porque Moisés estava recusando o chamado de Deus para a vida dele. Moisés estava resistindo à voz do Espírito de Deus, o plano, o propósito que Deus tinha para a vida dele. E eu quero lhe dizer essa noite, meu irmão, se Deus tem falado contigo a respeito de uma chamada, se Deus tem falado contigo a respeito de um trabalho na obra, se você percebe que Deus tem te dado um chamado, um dom, que há um despertamento dentro de você para fazer algo pela obra do Senhor, e Deus tem te incomodado com isso há tempos, há dias, há meses, ou talvez há anos, dizer: meu irmão, não resista mais à voz de Deus, não resista mais o chamado do Senhor. Eu estou aqui essa noite para dizer, meu irmão, não sabia que direção Deus ia dar nessa palavra, mas eu estou aqui esta noite para lhe dizer, meu irmão, nós estamos na reta final, nós estamos na linha de quase cruzando a linha de chegada. Que linguagem é essa, pastor? Eu estou usando essa linguagem para lhe dizer: Cristo está quase vindo para buscar a igreja, Cristo está quase chegando para arrebatar o seu povo. Há muitas vidas para serem ganhas, há muitas almas para serem resgatadas, e neste tempo, meu irmão, é preciso
preciso, é necessário que se levante o maior número de trabalhadores para a seara do Senhor. Mas eu não quero que você faça isso ouvindo a voz do homem. Eu quero que você entenda, meu irmão, pelo Espírito Santo, que há um chamado de Deus, que a voz de Deus é ecoado na sua vida. Se você parar para pensar, e aí agora você vai dizer: pastor, é verdade. Há tempos que eu escuto Deus me cobrando, que eu tenho que arregaçar as mangas e fazer a obra dele, e não tenho feito. Talvez se você parar para meditar e agora você vai dizer: pastor, é verdade. Há tempos que eu sinto Deus me incomodando, me cobrando, Deus mostrando que eu estou acomodado, Deus mostrando que eu estou de braço cruzado, e Deus tem falado que Ele não me quer desse jeito. Pastor, eu não consigo arregaçar as mangas, eu não consigo desencruzar os braços e cair em campo para trabalhar. Mas escute essa palavra essa noite, meu irmão, e entenda como uma confirmação da parte de Deus para aquilo que você tem tido dúvidas. Entenda. Muitos de nós, interessante, irmão, é que Samuel era um jovem, serviu o Senhor, mas ainda o texto, o verso diz, do verso 7, que ele não conhecia, ainda não conhecia o Senhor. Ou seja, Samuel servia a um Deus que ele sequer conhecia. Servia a Deus, estava lá, dentro do templo, estava lá, ajudando lá os filhos de Eli a preparar os sacrifícios, estava lá ajudando os filhos de Eli a exercer o sacerdócio, estava lá ajudando os levitas, estava lá arrumando uma coisa em outra, estava servindo a Deus, mas não conhecia. Talvez quantos de nós aqui, meu irmão, temos estado na igreja, temos estado nos cultos, temos vindo para os cultos, temos participado, temos servido. Talvez quantos de nós estamos aqui no altar pregando a palavra, talvez quantos de nós estamos na portaria como obreiro, como diácono, talvez quantos de nós estamos aqui em cima do altar como ministro de louvor, mas ainda não conhecemos a Deus. Ainda não conseguimos discernir claramente a voz quando Deus fala conosco. E essa foi, irmão, problema, a questão de Samuel naquele dia. E o que eu acho interessante aqui, irmão, nesse texto, é que o Senhor falou 3 vezes com Samuel. Deus falou 3 vezes. E nas 3 vezes que Deus falou, Samuel achou que aquilo era a voz do homem. Quantas vezes Deus já tem falado com você? Vocês estão entendendo essa mensagem, irmão? Quantas vezes Deus já tem falado contigo e você tem achado que é a voz do homem? Quantas vezes Deus tem falado contigo já 1 vez, 2 vezes, 3 vezes? O que é que Deus tem mandado você fazer? Na 3ª vez, quando Deus falou, aí foi que ele foi até o sacerdote e disse: o Senhor me chamou? Eu estou aqui porque o Senhor me chamou, ouviu o Senhor me chamar. Ele disse: não lhe chamei, pode voltar e vai deitar. Mas faça o seguinte, eu estou entendendo, quando te chamar de novo, tu diga: Senhor, eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Aí, meu irmão, quero dizer algo que agora vai ser, eu quero que seja profundo para o teu coração. Depois desse culto de hoje, quando você ouvir novamente Deus falar contigo, dizer o que Ele quer para a tua vida, ministerialmente falando, diga para Ele, não vá mais perguntar para ninguém, não vá mais questionar para ninguém, diga para Ele o que Ele mandou Samuel falar, diga para Ele: Senhor, eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Faça como o profeta Isaías. Quando Deus estava, Israel estava vivendo um tempo de apostasia, Israel estava vivendo um tempo distante de Deus, o povo tinha se afastado de Deus, estavam ali prestando um culto, mas não tinha mais vida com Deus. Ia no templo, prestavam um culto com Deus, depois estavam nos montes, prestando culto a outros deuses, estavam adorando aí outras coisas, o ouro, a prata, o poder, a riqueza, a fama, a glória, estavam adorando outros deuses. E quando Deus viu que Israel estava em apostasia, Deus quis levantar um homem, e Deus deu a Isaías uma visão. E quando Deus deu aquela visão ao profeta Isaías, e Isaías ficava ouvindo Deus, a visão que Isaías teve foi: Deus abriu os olhos dele, Deus abriu o espírito de Isaías para ele ver o que estava acontecendo no céu. Isaías viu Deus falando com os anjos, Isaías viu Deus falando com os seres angelicais, e Isaías ouviu Deus falando: olha, a quem nós enviaremos, quem irá por nós? Há algo a ser feito, há algo a ser realizado. A quem nós vamos enviar, quem irá por nós? Aí Isaías, meu irmão, entrou no meio da conversa. Ele disse: Senhor, dá licença, mas eu quero lhe dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me a mim. Foi isso que Isaías fez, irmão, quando ouviu a voz de Deus.
Nós não podemos, irmão, nessa hora, meu irmão, nos fechar para o chamado do Senhor. Nós não podemos nesse momento nos fechar para a grande obra que Deus tem para fazer. Nós não podemos, irmão, simplesmente nos dedicar demais a nós mesmos. Nós não podemos simplesmente nos dedicar demais à nossa família. Não podemos simplesmente nos dedicar demais ao nosso trabalho, nossos empreendimentos. Não podemos simplesmente nos dedicar demais a outras coisas, até lazer, diversão, viagens, passeios, e simplesmente esquecer a obra de Deus. Você não sabe, irmão, a falta que faz de um único obreiro que se precisa na seara do Senhor. Você não faz ideia, irmão, o buraco que é, a brecha que há, o rombo que há, precisando de um obreiro na seara do Senhor. Deus tem chamado você para um trabalho, meu irmão. Deus vai levantar as crianças também, mas Deus também vai usar você, porque as crianças vão ser usadas daqui a pouco, e Deus quer lhe usar agora, hoje, na obra dele, na seara dele. Eu via o irmão Wesley louvando a Deus, eu ficava maravilhado, eu dizendo: meu Deus, como tu és maravilhoso. Aí ele chegou para mim hoje, eu estava aqui ligando o computador, ele chegou e disse: pastor, eu vou ser pastor. E eu disse: é mesmo? Ele disse: é sim. Eu disse: quem vai te consagrar sou eu. E eu perguntei: tu tem quantos anos? Ele falou: tenho 6. Aí eu perguntei: quer que eu te consagre agora? Ele disse: eu quero. Só que ele falando sério, ele não riu em nenhum momento, né? Para ele era séria a conversa. Ele disse: eu quero. Ele disse: não, vamos fazer o seguinte, quando tu ficar rapaz, aí eu te consagro. Tá bom, quando eu ficar grandão, aí isso eu me consagro. Mas eu vi, até falei para Luiz: olha, você colocou a criança para ensaiar um louvor e cantar um louvor, ele já sentiu o despertamento, a alegria de fazer a obra. E aqui eu quero dar um conselho para vocês, papais e mamães: despertem os filhos de vocês a fazer a obra do Senhor, porque a única coisa que eles vão levar dessa terra é isso quando eles partirem. É o que eles fizerem pela obra, é o que eles fizerem pelo reino. Desperte os filhos de vocês a fazer a obra do Senhor. Envolvam eles na obra, envolvam eles na seara. Mande ele fazer alguma coisa, ler um texto bíblico, fazer alguma oração. Mande eles pregar para alguém, envolva eles na obra do Senhor, para que eles já comecem a se exercitar como os próximos mensageiros de Deus, ou os atuais mesmo na idade deles. Então, irmãos, eu vejo que havia um chamado do Senhor para um jovem pobre, de família pobre, que não tinha muita condição, que vivia ali morando com um sacerdote, porque a mãe dele tinha feito um voto. A mãe dele tinha feito um voto, a Ana, ela orou, pediu a Deus: se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor de presente, e vai ser teu. E aí Deus ouviu a oração dela, e aí ela pegou aquela criança, quando ele desmamou, ele parou de mamar, ela levou o menino, talvez ali com 4, 6 anos de idade, levou ele lá para o sacerdote: está aqui, ó, eu estava orando por esse menino, e eu fiz um voto a Deus, ele pertence ao Senhor, deixa ele aqui na casa de Deus, ele vai ser um homem de Deus. E você não sabe nem quem foi o Samuel, irmão. Foi um dos maiores profetas que Israel já teve, dos maiores homens de Deus que já pisaram na face dessa terra, um dos homens mais usados pelo Espírito Santo. Por quê? Simplesmente porque sua mãe fez um voto que entregaria aquela criança para o Senhor, e Deus o levantou nessa terra e fez a diferença na geração dele. Ele restaurou o verdadeiro culto ao Senhor em Israel, e ele organizou toda a nação que estava em apostasia. Ele colocou as coisas no eixo. Mas ele era, irmão, talvez, eu imagino, um garoto que via ali o sacerdote orando, falando com Deus, ficava curioso, já que ele não podia entrar no Santo dos Santos. Imagino quando o sacerdote ali se preparava uma vez por ano, vestia aquela roupa toda branca, botava aquele cinto de linho, botava aquela mitra na cabeça, se tomava aquele banho ali, aquele banho de purificação na entrada da porta.
E quando ele entrava ali para o santuário, imagino que aquele menino deve ter achado alguma brechinha para ficar olhando aquele homem. Quando ele entrava no Santo dos Santos e entrava lá dentro, ficava falando com Deus. Eu posso imaginar aquele garoto olhando o sacerdote entrando no santíssimo lugar, onde o sacerdote só podia entrar uma vez, e o sacerdote contava para eles, com certeza falava: olha, lá dentro está a arca de Deus, lá dentro a gente chega, fala com o Senhor, e Deus está ali ouvindo nossa oração. Eu posso imaginar aquele menino pensando: meu Deus, como deve ser ouvir tua voz, como deve ser trabalhar para o Senhor, como deve ser fazer alguma coisa para ti, Senhor. Aquele menino talvez, irmão, nunca imaginou que iria ter uma experiência com Deus. Aquele menino talvez nunca se achou digno, meu irmão, de Deus se revelar para ele. Quantas vezes nós nos achamos indignos de ouvir a voz de Deus? Quantas vezes nós nos achamos que nunca vamos ter uma experiência mais profunda com Deus, uma experiência mais íntima com Deus? Quantas vezes nós nos sentimos totalmente indignos de receber alguma coisa de Deus, como ele se sentiu? Porque Deus não escolhe o homem, irmão, pela sua grandeza. Deus não escolhe o homem pela sua capacidade. Deus não escolhe o homem pela sua beleza, pela sua aparência, pela sua posição na sociedade. Deus não escolhe o homem por isso. Deus escolhe o homem simplesmente porque Ele quer escolher. Quando Deus diz: eu quero escolher aquele, Ele diz: é aquele e acabou, é aquele pronto. Pode os anjos no céu dizer: mas Senhor, aquele ali, Senhor, não presta. Mas Senhor, aquele ali é um Zé Ninguém. Mas Senhor, aquele ali não é nada. Mas quando Deus quer escolher alguém, Ele escolhe aquele que Ele quer e pronto. E quem, irmão, quem duvida esta noite que dentre nós nesse lugar essa noite não possa existir homens e mulheres escolhidos por Deus para uma obra? Quem pode duvidar disso? Eu não duvido. Agora o problema é que alguns de nós, irmão, não estamos percebendo o chamado de Deus. Alguns de nós não estamos percebendo a voz de Deus. Nós estamos como aqueles discípulos que foram, depois da ressurreição de Jesus, lá em Lucas 24, se você quiser abrir lá, abra lá em Lucas 24, nós estamos como aqueles discípulos lá de Lucas 24, a partir do verso 13, eis que no mesmo dia da ressurreição, iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém cerca de 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si, de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos, aliás, os olhos deles, estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Para bem aí, irmão. Jesus havia morrido, e aqueles discípulos estavam voltando para casa, estavam indo para Emaús, para a cidade deles, o povoado deles. E a Bíblia diz, irmão, que eles estavam indo conversando um com o outro, questionando um ao outro, fazendo pergunta um ao outro. E de repente o próprio Jesus se aproxima deles e começa a andar com eles, começa a caminhar com eles, ombro a ombro, lado a lado, falando com eles. Só que o texto diz, irmão, que os olhos dele estavam como se fossem fechados, para que não conhecessem Jesus. Será que esse, irmão, não é o seu caso? Será que esse não é o seu caso? Você está aí caminhando nessa caminhada cristã, nessa caminhada do Evangelho, acha que Deus tem um chamado para a tua vida, outra hora você tem certeza, outra hora você tem dúvida, outra hora você tem vontade, outra hora você recua, outra hora você tem ousadia, outra hora você tem medo, porque simplesmente, irmão, você não está percebendo a presença de Jesus que está andando com você. Jesus ressuscitou e estava ali, irmão, começou a andar com aqueles 2 homens ali naquela estrada, e os homens não perceberam que era o próprio Jesus que andava ao lado deles. E alguns de nós não estamos percebendo, irmão, que o próprio Jesus tem andado ao nosso lado.
Não precisa ter medo, irmão, de fazer a obra de Deus. Não precisa ter medo de abrir mão do que Deus tem mandado você abrir mão. Não precisa ter medo de renunciar o que Deus tem mandado você renunciar. Não precisa ter medo. Não pense que você esteja sozinho. Jesus está andando com você. Por quê, pastor? Porque ele disse: eu nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quando ele ressuscitou, que ele foi subir para o céu, ele disse: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, enquanto o mundo existir, foi isso que Jesus disse: eu estarei com vocês todo dia. Agora o problema é, irmão, muitos de nós não estamos percebendo que Jesus está andando conosco. Agora mudando aqui um pouco o sentido da mensagem, falando agora um pouco, irmão, das tuas lutas diárias. Quantas vezes você está numa peleja, numa luta, numa batalha, numa dificuldade, numa tribulação, e você acha que não tem ninguém por ti, e você não percebe Jesus ali com você? Quantas vezes você fica aí frustrado, desiludido, desenganado da vida, achando que não vai mais conseguir caminhar, achando que não vai mais dar certo, achando que não vai conseguir avançar, porque você não percebe que Jesus está ao seu lado. Os olhos estão fechados, não estão conseguindo perceber. Quando você estiver dirigindo o seu carro, Maico, para trabalhar como você sai todo dia, pode ter certeza, Jesus está bem ali do seu lado com você. Quando você estiver fazendo suas viagens, Adriano, quando você faz toda semana para longe, para trabalhar, pode ter certeza, Deus está ali do lado com você. Quando você estiver lá, irmão Tiago, pilotando sua moto, indo para o trabalho, voltando. Quando você estiver, irmão, pegando o ônibus para ir para o trabalho, subindo aquela rampa, descendo aquela rampa, pegando aquele ônibusão cheio, sentado lá naquele escritório, ou seja, lá onde você trabalha, pode ter certeza, Jesus está bem ali, meu irmão, com você, meu irmão. Pode ter certeza disso. É uma garantia que Ele nos dá. Foi uma promessa que Ele nos fez. Mesmo quando você estiver doente, sentindo a mais das terríveis dores, moleza, indisposição, fraqueza, pode ter certeza, embora você esteja doente e se questionando por que Ele não lhe curou, mas pode acreditar que Ele está bem ali do seu lado, porque Ele prometeu, e Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Agora nós é que não percebemos. Até aqueles dias que eu sempre falo aqui, que você abrir a despensa, ela estiver vazia, não precisa entrar em pânico não, Jesus está ali, está vendo o que você precisa. Até aqueles dias que você sentar na mesa e tiver só água, água para beber e o feijão para comer, e se questionando por que é que Deus não providenciou a mistura, não providenciou a abundância na sua mesa, pode ter certeza que naquele momento ali, Ele está bem ali com você. Não questione isso, não duvide disso, não duvide. Eu me lembrei agora, irmão, quando eu cheguei aqui, que eu fazendo um programa de rádio, eu estava com uma moto, eu tinha uma moto, e sempre eu gosto, eu vejo os meninos andando sem capacete, eu acho que vocês são muito, como é que chama? Imprudentes, vocês são muito imprudentes, vocês estão brincando com a vida de vocês. Eu já falei um monte de vezes, mas parece que entra no ouvido e sai no outro. É imprudente, estão fora da lei, está um monte de coisa aí. Aí vocês ficam andando sem capacete, se um cara bater em você no carro, né, você acha que se garante, tudo bem, mas se vier um cara e bater em ti, e aí como é que fica? Tu bater a cabeça no chão, quebrar a tua cabeça aí. Então eu sempre andei direito, sempre desci, bem capacete, bem direitinho. Nesse dia eu desci atrasado, quando cheguei lá embaixo, poxa vida, cadê o capacete? Não dá tempo de eu pegar não, não dá tempo não, eu vou sem capacete. Aí, será possível? Todo dia eu vou, nunca aconteceu nada comigo? Peguei a moto, saí. Quando eu saí, lá veio um carro, pá, tacou em cima de mim. Só que a culpa foi minha. E aí, meu irmão, graças a Deus, Deus deu livramento, não me machuquei nada, mas quebrei o carro do homem. Quebrei o carro do homem, precisei pagar R$200 o vidrozinho da traseira de um Celtazinho. R$200. Aí eu fui com ele lá no lugar lá onde coloca o vidro, fui lá, paguei, passei o cartão, né? Logo naquele tempo que eu estava na prova, Zezinho, que eu falei, 5 meses, meu filho, vivendo com R$30, aí você imagina, aí surge uma benção dessa aí, como é que fica a situação?
né? Aí sabe o que eu fiz? De noite, não fui fazer o programa da rádio, voltei para casa abatido, humilhado, sentei na minha cama, pedi: Deus, fala comigo, Senhor. E Deus, abri a palavra, Deus falou comigo. Eu disse: Pai, obrigado, eu sei que Tu está comigo. Tinha certeza de que Deus estava bem ali comigo, e se Ele quis que eu passasse por aquilo, permitiu que eu passasse por aquilo, Ele tinha um plano com aquilo. O diabo esperava eu blasfemar, e Deus olhava por outro lado para ver a minha atitude, e eu procurei honrar e servir ao meu Deus, sabendo que Ele estava comigo. Porque quando nós temos a certeza de que Deus anda conosco, até nos momentos de crise, nós damos glória a Ele. Até nos momentos de crise, irmão, de lutas, de perca, nós damos glórias ao Senhor. Glória ao Senhor. Irmão, nós precisamos ter convicção de uma coisa: nós somos chamados para a obra, somos chamados para a batalha, somos chamados para a guerra, somos chamados para o ministério, mas nós estamos sujeitos a virar carro, estamos sujeitos a bater carro, estamos sujeitos a descer no hospital doente, estamos sujeitos a levar um tiro de bala perdida, estamos sujeitos a passar por qualquer coisa que qualquer outra pessoa pode passar, mas isso não pode roubar de nós a certeza de que Deus anda conosco. Isso não pode roubar. Teve um prejuízo esse mês? Tive, pastor, grande. Deus está contigo. Foi demitido esse mês? Está cheio de conta para pagar, e agora? Deus está contigo. O marido está dando trabalho, minha filha, está aí te traindo aí, envolvendo com os drogas, sei lá o que mais. Não tenha medo, Deus está contigo. Apenas confia, acredita, tem certeza. Se você é um discípulo de Cristo, meu irmão, Ele jamais nos abandonará. Agora é que a gente não percebe. A gente é aquele tipo de pessoa que só percebe a Deus nas coisas boas. Opa, comprei meu carro novo, pastor, que bênção, pastor. Deus abençoou, consegui comprar meu carro. Amém, meu irmão, glória a Deus. Glória a Deus. De repente o irmão desaparece da igreja. O que foi, irmão? O que está acontecendo? Está perdendo os cultos, mas para a igreja? Não, pastor, virei o carro quebrou. Pastor, virei o carro, né? Virei o carro quebrou, acabou-se, pastor. Tive um prejuízo, eu não vou mais para a igreja não. Mais para a igreja não. Quer dizer, quando você comprou o carro novo, você viu Deus? E agora que o carro virou e acabou e foi para o ferro velho, você não está mais vendo o Senhor? Quer dizer que Deus só está andando contigo quando as coisas boas acontecem? Quando as coisas ruins não acontecem, Deus não está mais andando com você? Quer dizer que Deus só é digno de receber a glória dos teus lábios, o louvor e a tua adoração quando chega alguma provisão, alguma bênção na tua vida? Quando vem um prejuízo, quando vem um atrapalho, Deus deixa de ser digno de glória, meu irmão? Eu quero lhe dizer o que disse o profeta Abacuque no capítulo 3: ainda que não haja fruto na videira, que o fruto da oliveira minta, que não haja vaca no curral, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. O que é que ele está dizendo? Ainda que perca tudo, que não haja nem o que eu tenha que comer, mas eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Colocou a esperança dele em Deus. Ah, pastor, minha alegria é no jogo do Fortaleza do Ceará, mas o Ceará perdeu. Ah, pastor, Fortaleza perdeu. Meu Deus, o que tem a ver isso aí, pelo amor de Deus? Ceará perdeu, Fortaleza perdeu. O que é isso aí? A emoção foi só 90 minutos. Gol. Não. 90 minutos. No outro dia você não tinha mais nada daquele jogo. No outro dia você não tinha mais nada daquela emoção falsa, mentirosa, enganadora, que não passa de mais um ardid do diabo para manter as pessoas entretidas. Sim, meu irmão, nossa alegria não está na vitória do Ceará e nem na vitória do Fortaleza. Nossa alegria deve estar nele, meu irmão. Ou com barriga cheia ou com barriga vazia, ou dirigindo o carro ou pegando o ônibus, ou morando de aluguel ou de casa própria, ou andando de bicicleta ou andando a pé. A nossa alegria deve estar no Senhor. Ou comendo picanha, ou comendo feijão, ou comendo seja lá o que for, ou comendo a comida melhor ou a comida mais ruim, a nossa alegria deve estar nele, e a certeza de que ele está bem ali sentado, meu filho, ao seu lado. Nós, irmãos, muitos de nós estamos como que os olhos fechados para não perceber o Senhor. Aí o Senhor começou
verso 17 de Lucas 24. E lhes disse: que palavras são essas? Jesus perguntou, só que ele não sabia que era Jesus. Que palavras são essas que vocês estão trocando entre vocês? E por que vocês estão tristes? Olha, ele estava triste. E Jesus perguntou: que palavras são essas aí que vocês estão trocando? Por que você está triste? Ei, irmão, por que você está triste? Aí Jesus falou no verso 18. Aliás, respondeu um deles, cujo nome era Cleopas, e disse: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela não tem acontecido nesses dias? Aí Jesus perguntou: quais? E eles disseram: as que diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, em palavra, diante de Deus e diante de todo o povo. O que eu acho interessante nesse texto, irmão, é que Jesus faz perguntas. Mesmo Jesus sabendo porque ele estava triste, Jesus sabendo o que ele estava falando, mas Jesus pergunta, porque Jesus quer ouvir falar, Jesus quer ver o que é que as pessoas querem falar, o que é que as pessoas pensam, o que é que as pessoas acham. Jesus sempre nos espera falar, Jesus sempre espera ouvir, irmão, a voz dos nossos lábios, para saber o que é que há dentro de nós, para ver o que é que nós vamos dizer a respeito da situação. E aqueles homens estavam tristes. Por que eles estavam tristes? Porque, irmãos, ele vai explicar porque eles estavam tristes aqui, ó. Primeiro eles disseram que Jesus Nazareno foi um profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus todo o povo. Quer dizer, os caras andaram 3 anos e meio com Jesus, não sabiam nem quem era Jesus. 3 anos e meio com Jesus, não ouviu falar não de Jesus o Nazareno, um profeta poderoso em obra. Que é isso, rapaz? Alguém que conhecia Jesus não ia dizer que ele era profeta. Alguém que conhecia Jesus não ia dizer que ele era... Alguém que conhecia Jesus ia dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aqueles homens andaram 3 meses com Jesus, não sabia que era Jesus. Estava igual o jovem Samuel, do princípio da mensagem, que servia a Deus, mas não conhecia a Deus. Está igual alguns de nós, que estamos aí servindo a Deus, mas não conhecemos a Deus ainda. Então ele diz no verso 20: como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte e crucificaram. Agora, a mais barbárie de todas é o verso 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Olha aí, irmão. Eles dizem: não, Jesus, um homem, profeta poderoso em obra. Aí diz: nós acreditávamos que ele ia redimir Israel, mas já faz 3 dias que ele morreu. Quer dizer, aqueles homens estavam sem esperança, irmão. Aqueles homens jamais poderiam realmente saber que Jesus estava andando com eles, porque eles estavam sem esperança. Eles duvidaram de Jesus naquela hora, eles questionaram sobre a mensagem que Jesus trouxe. Eles questionaram sobre os desígnios que Deus tinha por meio de Jesus. Nós pensávamos que era ele que ia remediar Israel, mas parece que não é, porque ele morreu, já faz 3 dias que ele morreu. Que é isso, irmão? Total falta de conhecimento, total falta de entendimento, de discernimento. Aí eu fico preocupado aqui com uma coisa, irmão: quantos de nós estamos na caminhada e ainda achamos que Jesus era apenas um profeta? Quantos de nós estamos na caminhada e Jesus andando com ele e achando que Jesus está morto, sepultado lá? Porque tem crente que acha isso. Tem um monte de crente que acha que Jesus ainda está lá morto no sepulcro. Ele diz que crê que Jesus ressuscitou, mas não acredita que Jesus está com ele. Ele acha que Jesus está tão longe, mas tão longe, lá no céu, em algum lugar, que ele não está vendo nada que está acontecendo. E você não faz a menor ideia que até o respirar que você dá a cada um, ele sabe quantos você dá. Jesus chegou a dizer para o seu discípulo em Mateus capítulo 10, que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Jesus chegou, irmão, a falar que Deus nos conhece intimamente, profundamente, até antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, do pensamento ser produzido e chegar à nossa mente. Deus já sabe, já conhece o que está dentro de mim e de você. Então achar que Jesus está morto, está distante, irmão, isso é loucura. Então quando eles falaram isso, Jesus disse no verso 25: ó nércios e tardo de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Amém. Então, irmão,
Jesus disse àqueles homens que não estavam percebendo a presença de Jesus ali ao lado dele. Jesus chamou eles de nércios e tardos, quer dizer loucos. Vocês são loucos, vocês são incrédulos, tardos de coração para crer, para acreditar no que as Escrituras dizem. Que nós não possamos ser dessa maneira, irmão, que nós não possamos ser dessa forma. Há um chamado, há um ministério, e você sabe qual é o seu chamado. Não, eu tenho dúvida, você tem dúvida, mas lá dentro, no fundo, no íntimo, você sabe o que é que Deus tem mandado você fazer. Eu me lembro quando eu me converti, eu não sabia nem falar, nem gaguejando, pior do que Moisés. Moisés gaguejando ainda saía alguma coisa, né? E eu nem gaguejando não sabia dizer nada. E eu me converti ao Evangelho, e eu vi aqueles irmãos pregando no altar. Eu digo, meu Deus do céu, Senhor, com quem puder eu dia pegar um microfone e pregar uma palavra. Aonde eu ia, que eu via gente falando, eu ficava parado, até no comício dos políticos. Meu pai era vereador, aí eu ficava lá no comício olhando o pessoal falando, eu dizendo, meu Deus do céu, olha aí. Aí eu me lembrando, um povo desse para a gente estar pregando para eles, olha Jesus, será que um dia eu vou pregar, será que um dia eu vou conseguir falar? Só que eu tinha pavor até dos irmãos me escolher para orar. De manhã na escola dominical eu me levantava todo dia apavorado. Eu digo, Jesus, tomara que não me chame hoje para orar, por favor, que sempre eles escolhiam alguém. Aí quando terminava a escola dominical, eu dizia, eu queria convidar o irmão fulano para orar. O irmão levantava, paz, passava um gelo aqui. Enquanto ele não dizia, eu ficava, meu Deus, não. Aí rapaz, quando foi um dia, eu estava lá, aí o irmão disse assim, rapaz, nós vamos já cantar um louvor aqui, quando terminar o irmão Jadel vai fazer uma oração, meu irmão. Rapaz, eu gelei, a pressão baixou, digo, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Mas irmão, tudo na caminhada tem um começo, tem um meio e tem um fim. E esse hoje pode ser um começo de uma chamada de Deus para a tua vida. Você que acha que tem a língua pesada, não consegue falar, eu quero lhe dizer, você vai ser o pregador mais eloquente que Deus vai usar, porque a capacidade não é tua, a capacidade é de Deus. Eu me lembrei quando eu dizia, Senhor, eu chorava, irmão, eu rolava no chão. Eu dizia, Pai, eu não quero, Senhor, eu não quero. E o Senhor, não sei, Senhor. E Deus dizia para mim, Deus dizia para mim assim, você não tem que saber nada. Eu não preciso da sua capacidade, desse jeito, irmão, sério. Eu não preciso da sua capacidade, eu só quero que você vá. Eu é quem vou lhe usar. Eu é quem vou lhe usar. Aí hoje, você vê Deus me usando e acha que a capacidade é minha. Não se engane não, meu irmão. Porque Deus o livre, um dia Deus deixar de me usar, você vai ver que eu sou pior do que qualquer um. Sei menos do que qualquer um de vocês. Mas assim como Deus tem levantado alguns, Ele quer levantar você também. Irmão, entenda mais uma vez o que eu vou dizer. Há urgência na seara do Senhor. Há urgência. Esse ministério aqui precisa de novos obreiros. Esse ministério está precisando de evangelistas. Nosso ministério está precisando de missionários. Nosso ministério está precisando de pastores. Nosso ministério está precisando, irmão, de homens e mulheres que de fato se lancem nas mãos do Senhor para fazer a obra, para cumprir o ID de Jesus. Nós temos uma missão. Nós temos que levar o evangelho a toda essa cidade e a parte dessa nação. E não tem como fazer com as poucas pessoas que estão por enquanto. É praticamente impossível. Eu não posso estar em todo lugar ao mesmo tempo. Só tem um que pode, é Deus. Eu só posso ir em um lugar de cada vez. E olha que nós somos limitados. Mas se houvermos aqui vários homens e mulheres dispostos a ir cumprir o ID de Jesus, e tiver também a condição financeira para sustentar esses homens e essas mulheres que irão, então, meu irmão, nós vamos poder alcançar essas pessoas. Agora, receba essa palavra de Deus essa noite como um despertamento para a sua vida.
Porque eu lhe digo, meu irmão, é a única coisa que você vai levar dessa terra. A única coisa que você vai levar. Jesus disse em Mateus capítulo 4 ou 5 da mulher samaritana, eu acho que é João capítulo 5. Jesus disse que aquele que ganha almas a partir de agora já vai ajuntando riqueza no reino de Deus para gozar lá. Quer dizer, quando eu ganho almas para Cristo, eu estou juntando tesouro no reino de Deus, fazer a obra do Senhor. É por isso que eu tenho uma coisa, um pensamento comigo, baseado nisso. Que, por exemplo, eu sou pobre, eu não tenho condição de pagar, mas as pessoas que nos ajudam a pagar os programas, porque tipo assim, o seu chamado não é estar lá pregando, de repente o seu chamado é para estar, você tem condição, tem dinheiro, é para estar pagando, para outro pregar. É mesmo que você está lá pregando, você está fazendo a obra, porque por meio de você, Deus está viabilizando, possibilitando a gente estar lá pregando. Então é uma pessoa, é um parceiro, está ombro a ombro, lado a lado. Então a obra missionária, irmão, tem diversas formas de exercer o trabalho, mas precisa também de recurso, de finança. Agora, eu fico triste quando eu vejo pastores ou apóstolos tentando ajuntar R$1 milhão para grupos missionários, para entidades, para ministérios que realmente estabeleceram missões em alguns países no mundo, mas eles direcionam uma pequena parte apenas para as missões, porque cada um deles está preocupado em andar num carrão de luxo, um carrão importado, num valor caríssimo, quando ele podia andar num carro mais simples e pegar parte daquele dinheiro também e enviar para a obra missionária. Os próprios que dirigem esse trabalho de missões, que arrecadam os dinheiros aqui entre as igrejas, que poderiam dar mais para fazer esse trabalho, é os que estão ostentando e poderiam fazer muito mais. Então, meu irmão, você é Samuel essa noite. Você está aí sentado e Deus está te chamando. Deus quer falar contigo. Deus disse: Samuel, não adianta mais você ir perguntar para ninguém. Pastor, eu acho que eu ouvi Deus falar comigo. Não adianta mais. Não. Não adianta você ir perguntar para outro irmão: ô irmão, eu acho que Deus falou comigo. Não adianta mais. Essa fase aí já passou. O sacerdote ali disse: olha, Samuel, 3 vezes tu ouviu, né? Foi. Agora a 4ª vez, quando ele falar, você pode dizer: fala, Senhor, o teu servo ouve. O que é isso? Fala, Senhor, porque eu estou ao teu dispor, eu estou ao teu serviço. Que você possa, eu não vou pedir aqui, irmão, talvez de uma forma louca, ou talvez até irresponsável. Levante a mão, você que vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, estou aqui disponível. Eu não vou fazer isso, porque se alguém, talvez todos levantar a mão, não vai passar simplesmente de um empurrão da minha parte. Eu prefiro que você de fato ore, fale com Deus e pergunte a Deus: Senhor, tu vinhas falando comigo, eu sei que tem algo para me fazer. Senhor, era para mim estar na igreja, Senhor, fazendo parte do ministério de louvor. Senhor, era para estar na igreja, pastor, sendo um diácono, um obreiro, mas eu tenho sido negligente, eu tenho sido displicente na minha caminhada. Eu sinto o chamado, eu sei que eu tenho um chamado, mas agora, Senhor, eu não quero mais negligenciar o meu chamado. Eu quero me lançar, eu quero me entregar. Eu vou fazer, Senhor, como o jovem Samuel. Próxima vez que tu falares comigo, que eu ouvi o teu chamado, eu vou dizer: Senhor, fala, porque o teu servo te ouve. Da próxima vez que Deus falar contigo, meu irmão, não questione. Se estiver deitado, levanta. Se estiver comendo, termina a comida rapidinho. Ou então, se você come muito, né, come só a metade, bota o restinho para lá. Levanta e vai aonde Deus te mandar, e diga: Senhor, estou aqui, fala, porque o teu servo ouve. Ou seja, Senhor, eu vou fazer o que tu está mandando, eu estou pronto para fazer a tua, aliás, estou disponível para fazer a tua obra, em nome de Jesus. Nem que seja preciso renunciar a qualquer coisa que você mais é apegado, mas diga isso para ele, irmão. A maior luta, irmão, eu travei 2 grandes lutas no meu chamado. A primeira foi antes de Deus me chamar, antes de Deus dizer: fecha a tua loja, acaba com tudo, vai fazer a obra. Antes de Deus falar isso, um tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás talvez, eu não me lembro bem, eu estava numa oração no templo,
à tarde, ao meio-dia, tinha uma oração lá, todo dia, a gente ia para a oração todo dia, eu me lembro. Tinha meio-dia, tinha tarde, 5 horas da tarde, eu me lembro qual foi, mas eu estava lá orando naquelas orações todos os dias, e de repente, irmão, quando eu começava a orar ali, ao pé do altar, chegava, começava a orar, eu começava a ouvir o Espírito de Deus falar para mim uma coisa, ele dizia só assim, ó: entregue sua vida a mim. E o que é que ele queria? Ele queria que eu fizesse isso. Eu estava entendendo, quando ele dizia entregue sua vida a mim, eu entendi o que ele estava falando. Ele queria que eu falasse o seguinte: ó Senhor, aqui está a minha vida no teu altar, para o Senhor me usar como o Senhor me quiser. Irmão, mas para mim foi difícil. Aí eu pensei logo, eu digo: não, Senhor, não vou entregar, porque o Senhor vai mandar eu abrir mão de coisas que eu não vou querer abrir mão. A primeira coisa que eu me lembrava, a minha loja, é a primeira coisa. Eu digo: pensar, o Senhor vai mandar eu abrir mão da minha loja, eu não vou entregar. Não, eu passei muito tempo nisso, só que eu não sabia que ele ia mandar, eu suspeitava, né? E aí quando eu ia orar, Deus dizia: entregue sua vida a mim. Eu passei muitos dias nessa peleja, até que um dia eu fui vencido, irmão. A gente não pode fazer nada quando ouve a voz de Deus. Você pode relutar uns dias, mas você tem que ceder. Até que um dia eu falei para ele: Senhor, eu entrego, a minha vida é tua, eis-me aqui para te servir, que o Senhor faça comigo o que o Senhor quiser. Irmão, eu vou dizer entre aspas, foi a pior loucura da minha vida, entre aspas, porque verdadeiramente, irmão, quando Deus lhe diz para você entregar a vida para Ele, que você de fato entrega, meu irmão, se prepare. Você vai passar por tempestade, Deus vai virar a tua vida do avesso. Tudo que você tem de visão de conforto, de visão de conquista, meu irmão, Deus quebra você, deixa você bem miudinho, leva você lá para o deserto, para o vale. Deus te sustenta com um bico de pão de tarde, um piquinho de carne de noite, com os urubu trazendo. Deus te leva, te moe, te tritura, meu irmão, vira a tua vida do avesso. Mas eu quero dizer para você, eu falei a pior loucura entre aspas, porque para mim, meu irmão, foi a maior alegria da minha vida. Então, você tem um chamado. Escute a voz de Deus. Vamos ficar de pé.